Você já ouviu falar bastante de Wo? Você já ouviu falar bastante de Kizila, interditos? E com certeza, um dia você que é amante dos orixás, você que é iniciado nos orixás, você já esteve preocupado com essa palavra. Porque essa palavra, Wo, Kizila, interditos, seja qual nome cada um chama, significa tabu. O que eu devo, o que eu não devo, o que é favorável, o que não é favorável, o que é compatível, o que é incompatível. A primeira questão é que o que significa Ewo, Kizilas? Ewo significa compatibilidade e incompatibilidade. Cada um de nós, seres humanos, temos o que nós chamamos de DNA genética, DNA espiritual. No DNA espiritual de cada um de nós, existem questões que têm a ver com a experiência da vida passada, literalmente da vida passada. Em relação à questão da vida passada, a gente traz para esta vida uma parte das experiências da vida passada. E quando um Ewo se manifesta para uma pessoa, significa duas questões. Ou aquele Ewo, aquela Kizila, na vida passada foi uma protetora que salvou e foi algo positivo para aquela vida, ou foi alguma coisa negativa. Aí, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Nós acreditamos dentro da filosofia de Fá que Ewo não mata. Ewo só impossibilita a transformação necessária na vida de um ser humano. Você imagina, para você entender bem Ewo, uma planta sem água, ela não tem como sobreviver. O nosso Ewo é o que sinaliza para nós os caminhos que a gente deverá seguir, os limites que temos que observar na vida, o que faz bem, o que faz mal para o rir de cada um de nós. Existe Ewo genérico para pessoas iniciadas num determinado orixá. Um exemplo, o pessoal do Baluayê tem um determinado Ewo, que todo mundo iniciado no Baluayê tem que observar, e respeitar e seguir. E quando você faz iniciação em Fá, o seu Odu de Fá vai determinar, vai revelar para você quais são os Ewos da sua vida. Ewo não é só o que a gente não deve fazer, é também o que a gente deveria fazer. Tá? O Ewo, ele indica isso, o não fazer e o fazer. Com o objetivo do ser humano poder se livrar das energias que empurram ele para o abismo. Respeitar o Ewo significa aprender a viver sem se tropeçar. E a única forma de nós conhecermos os nossos Ewos seria através do processo iniciático ou através da orientação de jogo de búzios ou jogo de Fá. Quando uma pessoa é iniciada, o do de nascimento da pessoa na iniciação já traça, já explica, já indica quais são os Ewos. É bom nós entendermos que, no caso de jogo, o jogo não impõe Ewo. O jogo revela Ewo que o próprio Ori carrega. É curioso você notar que quem determina seus Ewos não são as caídas do Du. O que determina o seu próprio Ewo é as qualidades que o seu Ori carrega. É o potencial do seu Ori, é o histórico do seu Ori, é o seu passado, a sua vida passada, que determina como será a sua vida nesta vida. E, ao observar esse Ewo, a pessoa adquire um potencial que vai fazer ela caminhar na vida sem grandes tropeços. Vai fazer a pessoa caminhar na vida sem perder o tempo, vai fazer a pessoa caminhar na vida sem sofrer. No sentido prático, existem alguns exemplos que a gente pode dar em relação a Ewo. Tem pessoas que, ao fazer iniciação de Fá, e Fá fala, você não pode mentir. Significa que na vida passada dessa pessoa, o Odu dela revelou que a mentira foi algo destrutiva para a vida dela. Portanto, ao reencarnar nesta vida, tem que observar o que lhe fez mal na vida passada e evitar isso para não cometer os mesmos erros que aquele Ori cometeu na vida passada. A mesma questão em relação à comida, em relação à bebida, ao comportamento,
a postura, há diversas formas. É muito bom nós notarmos que Ewo não tem nada a ver com a questão moral. Ewo é puramente uma questão espiritual para orientar o ser humano em relação a como que ele vai fazer na vida dele para que ele possa equilibrar a energia vital as energias vitais que habitam dentro dele. E uma vez que ele não respeita o Ewo dele, uma vez que ele não descobre os Ewos dele, uma vez que ele não entende os Ewos dele, ele começa a viver de uma forma equivocada. Ele começa a viver sem se entender. Ele começa a se viver sem saber o que é certo para ele e o que é errado para ele. Podemos dizer que Ewo é mais ou menos uma alergia espiritual. Tem gente que come camarão e tem alergia porque comeu camarão, porque aquele camarão não é incompatível com a energia biológica da pessoa. Ewo é mais ou menos isso. Ewo é visto na tradição dos orixás como uma urticária, que é algo que você faz, que você come, alguma postura que você tem, que desperta em você um mal que te leva a ter prejuízo na sua vida. É tão importante a gente saber quais são os nossos Ewos. É isso o grande trabalho que o Ifá faz. Ifá é um dos orixás que mais faz isso com absoluta perfeição. Porque a gente fala Ifá Lomoni, Ifá Lomolá, Ifá Lomojomereni orixá daí. Ifá é ele que sabe de hoje, de amanhã, de ontem e todos os dias que os orixás levaram para chegar na Terra. Ele sabe de tudo. Como ele participou da escolha do destino do ser humano, da fixação do destino do ser humano no uri dele, ele já sabe. Ele sabia, ele sabe, ele conhece quais foram as cargas negativas que não foram boas na vida passada para um ser humano. Portanto, ao consultar Ifá, principalmente através da iniciação, ele acaba revelando isso de novo, o que foi mal na vida passada, para poder evitar nesta vida, para poder não repetir os erros da vida passada e, consequentemente, ter uma vida muito mais estável, mais tranquila e, sobretudo, para ter uma vantagem em relação à qualidade de vida. Quando a gente não sabe o da gente, a gente pode fazer em 6 meses o que é para fazer num dia. Quando a gente não sabe o da gente, nós podemos passar a vida inteira para querer tomar uma decisão que a gente deveria ter tomado em 1 segundo. É isso que leva a gente a buscar saber os nossos Ewos. Uma das vantagens da gente ser devoto dos orixás é porque os orixás sempre vão nos mostrar, também através dos nossos Ewos, o que é bom para nós, o que não é bom para nós, o que nós necessitamos, o que nós não necessitamos, o caminho que a gente deveria seguir e o caminho que a gente deveria evitar. E tudo isso são informações que ajudam o ser humano a ter uma vida muito mais otimizada, sem perda de tempo e, sobretudo, sem sofrimento. Axé e axé.